Quantas pessoas nos elogiando. E aquele também era mais um, que vivia de fantasias, e era muito rico. Se achava bom, queria um elogio de Jesus. Não dá para Jesus nos elogiar, a menos que a gente deixe tudo e fique parecido com ele. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que você está fazendo para herdar a vida eterna? Você está se vestindo de uma forma que você acha que agrada a Deus, que alguém disse para você que agrada a Deus assim? Você está cortando o cabelo de uma forma que para herdar a vida eterna? Você não entendeu ainda? Que herança não se compra? Herança pertence a filhos e não a parentes, não a primos, não a amigos, mas a herança pertence a filhos. Está querendo um elogio, é? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se é herança, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Simplesmente ser filho de Deus. É herança. Herança não se compra. Herança não se paga. Herança toma-se posse. Basta ser filho. E Jesus disse, eu vim. Em João diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o direito, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora, como filhos, somos herdeiros, não porque eu sou bom, não porque eu corto o cabelo assim assado, não porque eu me visto assim assado, mas porque eu recebi Jesus Cristo no meu coração, com a minha palavra, com a minha boca, porque eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Remidor. Eu aceitei o sacrifício dele na cruz e não foi um teatro. Eu aceitei de verdade. E aí ele remiu-me dos meus pecados, salvou-me da perdição eterna. Com o poder do sangue dele, ele deu a vida, ele morreu no meu lugar. E eu aceitei esse sacrifício e não preciso pagar nem um centavo por isso. Ele é tão maravilhoso, tão bom, ele se tornou o justo, o único justo. O único homem justo que existiu na face da terra. Na forma humana foi Jesus. O único que não merecia morrer. Ganhou o direito à vida, mas ele morreu no meu lugar. Trocou de lugar comigo. E agora eu preciso aceitar esse sacrifício dele como presente. Esquece todos os nomes de religião se você quer ser salvo. Esquece todas as regras religiosas se você quer ser salvo. Ou então você vai ser como aquele jovem rico. Rico de dinheiro e pobre de espírito. Bom mestre, o que farei? O que farei para herdar? Irmão, por que tanta sabedoria e tanta burrice? Por que tanta teologia e tanta burrice? Para que serve tantos diplomas teológicos se você não entendeu isso ainda? Sai por aí pregando babaquices religiosas. Que adiantou estudar tanto? Por essa razão, Salomão, já velho agora, ele chega à conclusão que não há limite para estudar. Não há limite para fazer livros. E ele chega à conclusão, na última frase de Eclesiastes, dizendo, olha, tudo isso que eu falei para vocês em Provérbios, em Cantares e agora em Eclesiastes, eu fecho com chave de ouro, agora como um velho que entendeu no final da vida. Tema o Senhor.
e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, todo, 100%. Porque Ele é Deus, porque Ele nos criou. E ainda depois de tudo que nós fizemos como seres humanos, Ele se fez homem. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o próprio Deus se entregou em uma cruz para me salvar e para te salvar. Que tipo de entendimento religioso que eu tenho? É o da palavra ou macaquice religiosa? Aonde eu estou buscando o meu alimento espiritual? Na palavra ou nos púlpitos de onde vai sentar até o anticristo e querer ser Deus? Aonde eu estou buscando minhas convicções de salvação? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. E agora aquele jovem rico, querendo um elogio, talvez como eu, como você, para preencher o nosso ego humano, sendo que é tão fácil receber um elogio de Deus. Eu vejo aqui, estou lembrando agora na minha mente, 3 pessoas que receberam um elogio da palavra de Deus. Enoque, a Bíblia diz que Enoque foi o que viveu menos na sua época, 365 anos. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus durante os 365 anos. E Deus amou Enoque, gostou tanto de Enoque. Ficou tão feliz com Enoque que o levou para si, ele não morreu até hoje. Quando todos morreram, Enoque continua lá vivo. Não sei aonde, no paraíso, sem morrer. Mas Elias também já não foi como Enoque, mas foi obediente. Em algumas partes. Outras ele foi arrogante e prepotente, humanamente falando. Mas Deus também quis Elias e levou Elias. Está vivo até hoje. Quando Jezabel queria matar, Deus queria dar vida. Foi levado em vida. Vou discutir com Deus? Vou falar, Deus, o Senhor estava certo de levar Enoque, mas estava errado de levar Elias? Quem sou eu, irmãos, para discutir com o meu Criador? Um caco entre os cacos, é isso que eu sou. Não vejo na Bíblia um elogio de Deus a Elias, mas Deus levou, tomou para si, levando em uma carruagem de fogo, em um redemoinho de fogo, em uma carruagem dentro de um redemoinho de fogo. Aí depois, Jó, que é o primeiro livro, mas está mais depois. Deus agora elogiando Jó lá no céu. Satanás aparece lá e Deus pergunta para Satanás, de onde viestes? Vim de rodear a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Elogio a Jó. Chegando no Novo Testamento, Jesus começa a obedecer, entra no Rio Jordão, é batizado. Quando sai, uma voz vem do céu e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Várias pessoas receberam um elogio do próprio Deus, porque abriram mão de tudo para obedecer. Será o que Deus está falando de mim lá agora? Será o que Ele está falando de você? Será qual o comentário que está entre Deus e os anjos lá? Eles estão vendo tudo. Aquele cara lá no púlpito, ó, pregando o evangelho, mas vai por que ele está fazendo? O diabo falando com Deus, que ele é o acusador. Está vendo lá? Quanto mais dinheiro chega, mais animado ele fica. Diz que é teu servo, envergonhando Deus, vituperando Deus. Olha lá o valor que ele dá, ou ela dá, pelo
o sacrifício do teu filho lá na cruz. Olha lá a intenção dele. Ainda bem que o diabo não sabe. Estou aqui só ilustrando, tá, gente? O diabo não sabe a intenção do seu coração. Mas ele supõe. Agora Deus sabe. Deus sabe por que eu estou aqui. Deus sabe por que eu estou falando essas coisas. Deus sabe a intenção do meu coração. Deus sabe por que você está aí no foiô me olhando aqui, me vigiando. Sabe se você está me vigiando. Sabe que você não quer me dar força. Você está aí com o seu egoísmo aí no foiô, mas não quer fazer um comentário para me ajudar. Porque a inveja não deixa. Prefere me criticar porque... Por essa razão, quando alguém te criticar, não se importa não, tá, meu irmão? Amém, Mantana. Vai na paz. Deus abençoe você e sua família. Não se preocupe com as pessoas que te criticam, não, porque na verdade é inveja pura. É inveja e a inveja vira ódio. E aí elas querem te atingir, porque elas não têm capacidade de fazer o que Deus está te fazendo. E por que você está fazendo? Porque você se entregou e elas não se entregam. Aí ficam aí morrendo de inveja e criticando você porque não conseguem fazer. Por que não conseguem? Porque não entregam suas vidas. Porque todo aquele que entregar, todo aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não é Deus que te jogou na lata de lixo, é você que está se jogando na lata de lixo. Não é Deus que te rejeitou, é você que está rejeitando a Deus. Você não quer ser bênção na vida de ninguém. Você quer bênção, mas você não quer ser a bênção. Você está correndo atrás da bênção. Vai morrer correndo atrás da bênção e não vai conseguir nada. Como diz a palavra, vai correr atrás de muito e não vai alcançar nada, ageu. E quando você encontra, quando você consegue alguma coisa, é como se você colocasse num saco furado. Você coloca em cima e sai embaixo. Você trabalhou igual um doido a vida inteira, mas você não valorizou o sacrifício de Jesus na cruz. Você vai morrer miserável e pobre. Foi Deus que fez isso? Não, foi você. Jamerson, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que o irmão comentou ali. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Em glória a Deus. Aleluia. É a Naide, né? Naide Maria. Seja bem-vinda, Naide. Não lembro de você aqui, seja muito bem-vindo. Então, irmãos, não é Deus que me condena a uma vida medíocre. Não é Deus que me condena eternamente. Sou eu que escolho. Então, ao invés de lutar, de bater, correr atrás, de me entregar, eu prefiro ficar aí no foiô, vigiando quais os erros que o anfitrião vai cometer para eu ameaçar ele com processo, para eu tentar calar a boca dele, porque na verdade eu não estou lá. E eu estou com inveja porque aquele lá está sobressaindo no meio da multidão e eu não. Então, irmão, é só você se entregar. Eu estou aqui mostrando para você aonde eu tenho buscado minhas forças. Aonde eu estou buscando minha salvação, aonde eu busquei, aonde eu encontrei. Mas eu precisei buscar. Eu precisei bater e a porta se abriu. Eu precisei orar. Você bate orando. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim que busca. É assim que bate. É assim que a porta abre. Alguém vai ouvir. Deus vai ouvir a sua oração. Mas primeiro você precisa fazer uma coisa. Peça misericórdia. Não exija nada de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu não mereço nada, eu sou um pecador igual a você. Mas eu estou reconhecendo a minha dívida de pecado. Quando eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha a minha situação, Senhor. Se coloca no meu lugar, Jesus, filho de Davi. Olha para a minha miséria, eu não consigo enxergar. Se eu não consigo enxergar, eu não consigo trabalhar. Se eu não consigo trabalhar, eu tenho que viver de migalhas, tenho que viver de esmola. E se eu vou viver de esmola, eu vou depender da boa vontade, do bom coração daqueles que passam. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu estou aqui na beira da estrada, mendigando. Mas eu não quero isso na minha vida, eu quero ser abençoado.
E a multidão diz: cala a boca, cego, porque você está atrapalhando. Olha aí. Você está pensando que o mestre vai se incomodar com você? E quanto mais tentavam fazer ele calar, mais alto ele gritava. Você já parou de orar, meu irmão? Você já se conformou? Ah, eu não vou conseguir mesmo. Essa enfermidade não tem cura, eu vou morrer com essa enfermidade. Ah, essa situação miserável é porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Não tem mais horizonte. E agora você acha que a morte é o único meio de saída para você. Acorda para a vida, meu irmão. Clame pela misericórdia de Deus. Reconheça que você é um miserável pecador. Começa por aí. Reconheça seus pecados, usa sua boca, usa sua voz e peça a Deus misericórdia. Clame por salvação. Acredite. Acredite no sacrifício de Jesus. Ele tirará você dessa situação e você verá como vale a pena abrir mão da sua própria vida para servir a Jesus. Você verá os resultados a curto e longo prazo. E o maior resultado desse é que o dia que você fechar os olhos aqui, você receberá o reino do céu por herança. Você abrirá seus olhos na eternidade. Você encontrará no seio de Abraão e não no lugar de tormento. Aqueles que não fazem isso vão acordar no lugar de tormento. As pessoas têm inventado um monte de doutrina aí para dizer que a alma será aniquilada. Que não existe vida após a morte. Então, se você acha isso, fica nessa ideia. O rico também da parábola de Jesus, que não é parábola, é uma história, também pensava do mesmo jeito de você. Ele achava que o dinheiro era tudo. Não tinha misericórdia. A palavra de Deus está dizendo: eu terei misericórdia daqueles que têm misericórdia. Eu estou aqui por misericórdia de você que não conhece Jesus. Eu estou aqui porque eu me coloco na sua situação quando você abrir os olhos e perceber que você cometeu o maior erro da sua existência não entregando a sua vida para Jesus. Não acreditando no que está escrito na palavra de Deus. Estou aqui por misericórdia de você. Estou gastando a minha vida. Eu não sou dizimista. Eu entrego mais de 50% da minha vida. Nas ruas, nas praças. Eu não estou preocupado com o que eu vou comer amanhã, ou beber ou vestir. Eu estou não dizimando a minha vida, mas entregando a minha vida na sua totalidade. Quando eu não estou aqui com você, eu estou offline em algum lugar. Ah, mas e as contas para pagar? Deus vai mandando paulatinamente os recursos. E eu estou provando o quanto Deus é bom na minha própria vida. Só vai saber o gosto da laranja se você receber uma fatia dela e aceitar e chupar essa fruta. Pelo contrário, você vai ficar só como espectador. Olhando e pensando, será que essa laranja é doce? Será que essa laranja é azeda? Nunca saberá, de fato, se ela é doce ou se é azeda. Se você não entregar a sua vida para Jesus, como a palavra ensina, você será simplesmente um espectador. Ficará aí pensando como que é a vida de alguém que entrega sua vida totalmente para Jesus. Ele diz: eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Se não abrir, ele não entra. Então não depende de mim. Depende de você. A sua vitória não depende de mim. A sua salvação não depende de mim. Depende de uma atitude sua.
Cada ser humano já nasce do lado de lá. E cada ser humano tem que ter uma atitude pessoal, tem que entender. Se não entender, não faz. Se não entender, vai obrigado para uma igreja, com medo de ir para o inferno. Acredita na existência do inferno, na existência do céu, e alguém chega para você e diz assim: se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você vai para o inferno. Você tem uma vaga garantida lá. Mas não explica para você o que você tem que fazer. Pregadores do caos. Eu não, sou pregador de boas novas. Primeira coisa, você precisa entender que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram e se fizeram inúteis, todos, 100% da humanidade. E eu faço parte desses 100%. Você tem que entender isso, é entender. Não é ser convencido, não é você chegar a essa conclusão de você. Que a Bíblia é verdade e que o que ela está falando é correto. Que eu sou apenas um caco entre os cacos, a humanidade foi estraçada por Satanás. Tenho que entender isso. Aí a minha arrogância vai embora. Minha prepotência vai embora e eu reconheço o quanto eu sou pequeno, quanto eu sou falho, quanto eu sou miserável. Não é ser convencido, é entender. Dentro da palavra de Deus, porque ela diz assim. Segunda coisa, você entendeu? Está confirmando em vários textos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Bom dia, irmão Ezequiel. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio Oliveira. Entendeu isso aí? Beleza. Ninguém tira isso mais de você. Você entendeu que você é um miserável pecador, como todos os outros. E se todos nós somos iguais, miseravelmente igual, para que eu vou apontar o defeito do outro? Não tem o direito. Somos todos iguais diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem direito a entrar na presença de Deus. Aconteceu lá no Éden. Aí você fala assim, mas de criança? Aí a Bíblia explica. Salmo 51, versículo 5. Deus usando Davi para esclarecer a nossa mente. Eis que iniquidade fui formado em pecado, me concebeu a minha mãe. Não tem jeito de sair disso. Ah, mas eu só faço o bem. Mas você foi concebido e o gênese do pecado já faz parte da sua genética, veio do seu pai e da sua mãe. Então, isso aí é herança do nosso pai Adão, não tem jeito. Por essa razão o salmista diz, eis que em iniquidade fui formado. O pecado já nasce com a gente já nasce do outro lado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós trazemos as características genéticas dos nossos pais. Então é criança, é adulto, é todo mundo. Só que Deus, como é um Deus justo, Ele não imputa esse pecado à criança, porque a criança, até ela entender que ela é pecadora a mesma coisa, mas ela não tem entendimento. Aí Deus não imputa esse pecado. Uma criança que morre, não é porque não foi batizada que não é salva, é salva automaticamente. Você ensinou seu filho a puxar o cabelo do outro? Sua criança aí de 1 ano, 2 anos, você ensinou ele a morder no peito da mãe? Já somos ruins com a natureza, gente. Isso aí já vem embutido na nossa genética. O pecado já vem embutido. Quem ensina filho a mentir? Mas eles mentem. Os pais crentes ensinam os filhos coisas boas, mas eles só aprendem o errado. Por quê? Porque o pecado está na sua genética. E aí, irmãos, não escapa ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem direito a entrar na presença do Senhor, porque Ele é santo. Aí a palavra de Deus diz, sede santo, porque o Senhor é santo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor sem santificação. Ninguém. Ninguém é 100%. Tudo na palavra. Falando para vocês aqui o que está escrito. Mas aí, irmão, surge uma luz, como Isaías profetizou de Jesus. O povo que andava em trevas agora raiou uma luz. Não tinha esperança.
Mas tinha promessa lá do Éden, da semente da mulher nascerá um. E agora a luz raiou entre as trevas. E agora o povo que estava na escuridão, agora tem um ponto de referência, uma luz. Romanos 6, 23. O salário do pecado. O que é salário? A recompensa do pecado. Daniel é costureiro, Ezequiel é costureiro. Trabalha lá, não sei se ele é empresário, se trabalha para receber seu salário. Por que esse nome? Salário. Tem muita coisa aí. O salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado. O Daniel trabalha durante o mês, vai receber seu salário no final do mês. E o pecador? Qual é o salário do pecador? Que todos nós somos? A morte. Por essa razão todos morrem. Não adianta você ter medo, vai morrer. O limite hoje é de 70 anos, o último limite bíblico. E Deus usa Moisés para dizer, se alguns pela sua robustez passa disso, é enfado e canseira. Não adianta ficar reclamando por aí. Ah, minha coluna está doendo. Ah, meu pé. Ah, o esporão. Ah, não sei o quê. Irmão, é normal. É o desgaste do tempo, as besteiras que fizemos. A palavra santo é entendida de forma errada. Sim, irmãos. A palavra santo é ser separado, não é ser perfeito. Muitos crentes se sentem santos sem pecado e nem pedem perdão a Deus por nada. É isso aí. Bom trabalho. Ah, não. Aqui é já TikTok. Então, irmãos, entendido tem que entender, tá, gente? Não adianta ficar falando que os outros têm uma vaga garantida no inferno, que é mentira, ninguém tem. Tem que explicar. O que Jesus falou? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, não é criticando, não é condenando, é ensinando-as a guardar. Eu estou aqui ensinando. Estou aqui fazendo o que a palavra de Deus me ensinou e eu estou passando o ensinamento dos apóstolos para frente, de Jesus. Estou aqui ensinando, não estou aqui condenando, não estou aqui julgando. Porque julgar, a palavra julgar é condenar. Então eu estou aqui ensinando o que a palavra de Deus ensina. Deus me deu esse dom de ensinar. Por incrível que pareça, eu sou semi-analfabético. Semi-analfabeto, mas não sou eu que faço, é Deus que faz. Aí vamos para Romanos 6, 23. O salário do pecado, a recompensa do pecado, que você vai receber pela sua prostituição, pela sua desobediência à palavra. Pecado é desobedecer a Deus, não é desobedecer a credos religiosos, é desobedecer a palavra de Deus. É errar o alvo, isso é pecado. É fazer o que Deus diz para não fazer, é não fazer o que Deus diz, e aí não escapa ninguém. Todo mundo mesmo. Eu só preciso reconhecer. Entender que o salário desse pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Aonde? Por quem? Por Abraão? Por Moisés? Por Josué? Pelos patriarcas? Não, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele. Não existe outro lugar de achar perdão. Ele é o presente. Ele é o presente de Natal. Ele precisa nascer no meu coração. Ele é o presente de Deus para mim e para você. E eu preciso aceitar esse presente. Ele diz, o presente diz, eis que eu estou na porta batendo. Se alguém abrir a porta, esse presente entra. E aí, quando esse presente entra, que é o maior presente, eu preciso aceitar. Como que eu vou aceitar esse presente? É gratuito, irmão. Não precisa pagar nem um centavo. É abrir a minha boca e dizer com a minha voz, para todo mundo ouvir, entra Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Entra, transforma a minha vida. Porque eu preciso de transformação.
perdoa os meus pecados, porque eu preciso de perdão. Aí já pula lá para Romanos, capítulo 10, versículo 9, os ensinamentos. Paulo retransmitindo o ensinamento e eu aqui transmitindo novamente. Explicando tudo. A saber, se com a tua boca confessares, não dá para outro confessar os seus pecados. Não adianta procurar um padre. Isso aí tudo é crendice, babaquice religiosa. Aí a gente vê isso acontecer, como eu cheguei em Bom Jesus da Lapa, como as pessoas estão sendo enganadas e como eu preciso pregar a verdade, ensinar a verdade. Porque pessoas que estudaram dezenas de anos e eram para ensinar as coisas corretas do jeito que está na palavra, estão ensinando tudo errado. Babaquices religiosas, padres, pastores, diplomas teológicos. Aí chego em Bom Jesus da Lapa, primeira coisa que eu vi, pensei que era churrasqueira, naquele pátio, tem vídeos. Aí quando eu chego para olhar, pensando que era churrasqueira, que alguém estava vendendo, some de vista, como se fosse churrasqueira, mas ali o que tem ali são velas sendo queimadas. Em cima, a tarimba onde ficam as velas, como se fosse a grelha onde coloca o churrasco. E aí embaixo, cheio de água. Aí as velas vão queimando e a cera vai caindo embaixo na água. E aí as pessoas gastam muito dinheiro comprando pacotes e mais pacotes de vela e ali que some de vista. Vão colocando ali suas velas, a babaquice religiosa que eles aprenderam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Bom dia, Laodiceia. Ao invés de ensinar a verdade, fica ensinando babaquice. Estou falando dos padres que ensinaram isso, os presentes de grego que entrou na igreja e confundiu, começou a confundir lá com Constantino, ensinar o que não estava na palavra, apesar de ter traduzido a palavra, apesar de conhecer a palavra, mas não ensina a palavra. Aí agora, cada um achando que a luz é uma vela e não Jesus, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu que vou dar para você entendimento, eu que vou tirar você da escuridão, eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem jamais andarão em trevas, e aí serão também outras luzes. Serão sal da terra e luz do mundo. E agora as babaquices, o diabo infiltrou seu presente de grego dentro da igreja, desde lá da Idade Média, e agora nós estamos nessa confusão. Aí a pessoa chega e fala para você assim, a igreja verdadeira é só ela, porque é a primeira. Igreja organizada, sim, tá, irmão? Denominação organizada foi a primeira, mas a igreja de Jesus, ela foi organizada lá no Novo Testamento, antes de Jesus se entregar na cruz. Primeiro ele organizou a sua igreja, e é uma só, não tem outra. Sobre a afirmação, sobre a confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Todos aqueles que vão confirmando isso, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e entende, reconhece isso, não porque foi convencido, mas porque entendeu, passa a ser parte dessa igreja. Uma só. Aí agora eu vou andando ali, como gastam dinheiro, comprando vela, porque não entenderam que Jesus Cristo é a luz. Aí quando eu chego mais na frente, eu vejo portas e mais portas, um pátiozinho, mais uma fila de portas. Pensei que fosse banheiro, eu estava com vontade de ir no banheiro, mas ali tudo é dinheiro, você tem que pagar se você quiser ir no banheiro. Aí quando eu caminho para lá pensando que era banheiro, era confessionários. Irmãos, portas e mais portas. Filas e mais filas para confessar com um homem os seus pecados. Não ensinaram a palavra de Deus. Não ensinaram que a saber se com a tua boca confessares ao Senhor como teu Salvador,
e não for alguma coisa convencida, mas se você entendeu isso e confessou a Jesus Cristo, Senhor, eu sou pecador, não mereço nada de ti, e eu estou irremediavelmente perdido. Entra no meu coração, transforma a minha vida com a sua voz. Ninguém pode fazer isso por você. Não é um padre, não é um pastor, é você. Você não pode depender dos outros. Nós somos livres, totalmente livres. A salvação é para quem quer, não é para quem pode. Aí o apóstolo Paulo ensinando o que está na palavra, e agora eu estou aqui ensinando. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, como teu Senhor, como teu Salvador, se entregando a Ele, e no teu coração crês, não adianta só de boca. Por essa razão tem que entender, e o Evangelho tem que ser ensinado. Não exigido, ensinado é para quem quiser. Quem não quiser, quem crê será salvo. Quem não acreditar já está condenado. Não creu. No único recurso que tem, na única saída que tem, na única salvação que tem, que é Jesus, blasfemou. Não aceitou, não entendeu, não recebeu o presente, blasfemou. E aí não tem perdão. Sem essa confissão, sem esse entendimento, não tem perdão. Não adianta estar ali blá de religião, não. Aí ele explica, porque com a boca se faz confissão para quê? Para ser justificado. Com a boca se faz confissão, vamos lá para a gente, que eu não tenho muito gravado na mente, mas vamos lá. Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. É os versículos chaves. Romanos... Pregue a palavra, irmão. Insista a tempo e fora de tempo. É a palavra. Romanos 10, versículo 9 e 10 é o versículo chave. Versículo 8. Ele está ensinando a palavra de Deus, não é o que ele achava. Mas que diz, a palavra está junto de ti. Está aqui, ó. Na tua boca, no teu coração. Cada um de nós, individual. E esta é a palavra de fé que pregamos. É isso que eu estou pregando para você aqui. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ele diz no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como teu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, irmão. Só isso. Mas tem que entender. Não é ser convencido, é entender. E quando você entende, aí pronto, ninguém tira mais do seu coração. Aí ele continua no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E ele continua. Porque a Escritura diz, não é o que ele acha, não é o que ele acha, não é a doutrina religiosa dele. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu, grego e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Os que o invocam, os que pedem perdão. Os que clamam por salvação, não é aqueles que estão dentro da babaquice religiosa e não entenderam nada, não. Por essa razão tem que pregar a palavra para as pessoas entenderem. As religiões não fazem isso mais, porque é esconder algo para que você contribua. Aí pensa bem. Para você ser salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmãos, é impossível. Ou eu aceito esse presente, ou então eu estou irremediavelmente perdido. Vou abrir meus olhos lá no lugar de tormento se eu não entender isso aqui. Por essa razão há uma necessidade urgente de ensinar o Evangelho. E não ensinar babaquice religiosa. Vai lá em Efésios 2, 8 e 9. O apóstolo Paulo vai explicar isso aí. Efésios 2, 8 e 9, versículo muito conhecido, mas que as pessoas pregam
Existem dois extremos, tá? Existem aqueles que acham que você entregou a sua vida para Jesus, fez uma oração e pronto, acabou. Aí deixou um pedacinho. Não, irmãos. Aonde aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus nunca mais será o mesmo. Começa a ser transformado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você era devasso e você diz que está em Cristo e continua o mesmo devasso, mentira. Você está enganando não a Deus, mas a você mesmo. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou mostrar isso para vocês aqui. Estou ensinando a palavra. Posso ser processado? Posso. Mas o apóstolo Paulo, para ensinar essas coisas, ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Se você for ter medo, você nunca vai ensinar a verdade. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ver o que está dizendo aqui. Mas se a gente ler mais atrás, vamos ler mais atrás? Vamos buscar do 1. Vamos buscar o contexto? Eu não preciso de contexto, mas talvez você precise. Por essa razão, eu preciso ter tempo e paciência para ensinar. Quem não tem tempo e paciência para ensinar, não adianta nem se meter. Quem está preocupado com o que vai comer amanhã, depois, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado com tanta coisa, não tem como ensinar. Tem que ter paciência. E esse é um fruto do Espírito. Então, eu entendo. Para mim, o 8 e o 9 é o bastante. Porque eu já sei do contexto, mas talvez você não conheça o contexto. Aí tem que ter tempo. Pai do Senhor, irmã Marilene. Priscila, Maia, seja bem-vinda também. Então vamos no 1. Vamos partir do 1 para você entender, porque senão você não vai entender. Você tem tempo para a palavra de Deus? Não tem, então não vai aprender. Você é uma marca da vida, se você tem que ser Maria. Você tem que acreditar que Deus supre as suas necessidades, senão você não vai ter tempo para Deus. Olha aí, versículo 1. Já é a continuação do capítulo 1. Mas aqui nós já vamos pegar o bonde andando. Tem que começar lá em Efésios 1 e ir lendo. Aqui nós já, mesmo pegando no início, nós já estamos pegando o bonde andando. Olha, o assunto já está no meio. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que mata o ser humano espiritualmente. Pecado, e o pecado é o quê? Uma ofensa a Deus. Quem está nisso aí, não adianta estar com Bíblia debaixo do braço, não adianta fazer parte de uma religião, está lascado do mesmo jeito. Vai abrir os olhos lá na eternidade, no lugar de tormento, se não deixar Jesus transformar. Em quem, olha aqui, em quem noutro tempo andastes, não é que anda, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem? Satanás. Obedecendo a Satanás. Potestade do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos de quem? Da desobediência. Ah, Deus está me usando. Se você está desobedecendo a palavra de Deus, se você está pregando outra coisa, o Espírito que está em você não é o Espírito Santo, é o Espírito satânico de desobediência. Ao invés de obedecer, está questionando a palavra de Deus. Ao invés de obedecer a palavra, está criando algo que te agrade, que alegre os seus olhos. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha aí a transformação. O apóstolo Paulo falando dele mesmo. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e de todos os pensamentos nossos mesmos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Como os outros também, que ainda não aceitaram Jesus. Então, irmãos, Evangelho é aceitar o sacrifício de Jesus e deixar ele transformar a minha vida. Continua aqui, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo, em quê? Em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, mesmo estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo.
A morte de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. E junto com ele, quando nós cremos, nós ressuscitamos. Pela graça sois salvos. Aí entre cochetos. Pela graça sois salvos. Não é pelos seus méritos. Que é graça, favor que eu não mereço. Pelo favor de Deus, eu sou salvo. Pelo sacrifício de Jesus oferecido na cruz, eu sou salvo. Não pelo que eu faço. Ele nos amou de tal maneira e provou esse amor quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 6. E nos ressuscitou. Ah, irmão, agora não estou morto mais não. Viu aquela música que eu compus ontem, que eu falo com vocês que tem que ter fundamento bíblico? Que eu digo que eu já estou na eternidade? Eu já estou vivendo a eternidade, meu irmão. A sua vida eterna começa no momento que você entende isso, reconhece seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Agora você já está na eternidade. O céu já começou para você. A nossa eternidade começa no momento que nós morremos para o mundo. Olha aí. Olha aí, que coisa tremenda. Olha. E nos ressuscitou nesse momento que nós entregamos a nossa vida. Nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais, como em Cristo Jesus e só nele. Não é porque eu faço parte da religião A ou B ou C, mas é porque agora Jesus mora no meu coração, agora Ele vive. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé, pela esperança, pela certeza absoluta de que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E eu agora morri para os meus desejos. Então agora eu não vou mais fazer os desejos da minha carne. Mas agora é a vontade do Senhor que mora dentro de mim. É Ele que vive, não sou mais eu. Eu morri. Vamos repetir o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí agora, ele lá no capítulo 6, ele fala assim com nós. A nossa luta não é ensinando para a gente. A nossa luta, irmão, não é contra carne nem sangue, não é um contra o outro. Mas é contra o principado das trevas nos lugares celestiais. Que lugares celestiais é esse? É onde ele nos fez sentar, nos lugares celestiais. E agora a nossa luta lá não é contra minha esposa, meu filho, meu pai. Aí a gente faz confusão e começa a brigar com todo mundo. Não, irmãos, a minha briga é comigo. Eu não quero morrer, mas eu tenho que morrer. O meu desejo, a minha vontade, aquilo que agrada a minha carne, tem que morrer para Jesus viver. A batalha acontece dentro da minha mente. Tiago vai explicar isso melhor lá na frente. É uma guerra constante, como eu já disse aí, nós já estamos na guerra, na terceira guerra mundial há anos e ninguém nem percebe. Está com medo das bombas atômicas do Putin. Está com medo do que vem por aí. Nós já estamos em guerra, irmãos. Guerras contra quem? Guerra contra o meu eu que quer viver todo dia. O meu eu que morreu, agora ele quer que a vontade dele seja feita, e aí eu tenho que estar em guerra comigo mesmo. Jesus nos libertou, morreu para nos libertar de nós mesmos. Os judeus entenderam tudo errado. Eles acharam que Jesus tinha vindo para libertar eles do Império Romano. Mas Jesus veio para libertar eles deles mesmos. Jesus veio para nos libertar das nossas ideias próprias. Nos libertar da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa maledicência, dessa língua que só quer falar mal dos outros, dessa língua que só quer fofocar, que só quer julgar as pessoas, condenar as pessoas, dessa maldita herança chamada pecado que entrou na minha genética,
Agora minha luta é contra o pecado que está dentro de mim. Ele tem que morrer. O meu eu tem que morrer para Cristo viver. Para mostrar, Jesus fez isso para nos mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, do seu favor, pela sua benignidade para conosco, versículo 7. Em quem? Em Cristo. Olha quantas vezes aqui Cristo. Aí as nossas mensagens. Quem é o ator principal das nossas mensagens nos púlpitos da igreja? Ai, irmãos, é uma tristeza. A falta de conhecimento. O próprio Jesus disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Tem pregadores que o ator principal da mensagem dele é Satanás. Só fala em Satanás. O ator principal da minha mensagem tem que ser Jesus. É ele que tem que ser enfatizado e não Satanás. É Jesus que é importante e não Satanás. Satanás é coadjuvante. Jesus é o ator principal. Ele é o meu Salvador. Quem tem que ser enfatizado é Ele nas mensagens que eu prego nas ruas, nas músicas que eu componho, nas músicas que eu canto. Jesus tem que ter primazia. Jesus é o ator principal. É Ele que morreu. Satanás foi ator principal há muitos anos. Mas na plenitude dos tempos Jesus veio e agora Jesus veio para destronar as potestades e os expôs ao vitupério. Agora eles não são mais principais, agora eles são derrotados, estão derrotados por Jesus. Tem uma composição que eu fiz, que está guardada por aí, chamada A Morte da Morte. Quem é a morte? O anjo da morte é Satanás, ele já está morto. Foi vencido na cruz. Como é que enfatiza tanto alguém que já morreu? Você vai ficar pensando em alguém que já morreu ou vai dar valor a alguém que já morreu ou a alguém que está vivo? Não sei por que o cemitério no dia de finados lota tanto. Nunca deu valor, papai. Nunca deu valor, mamãe, quando era vivo. Nunca valorizou aquelas pessoas da família. Mas agora morreu, as pessoas ficaram boas e agora tem que estar lá queimando vela no finados. Agora vai dar valor a alguém que está morto, vai colocar como ator principal alguém que morreu. Morreu, irmão, não existe mais não. Segue-se o juízo. Então, Satanás já está morto há mais de 2000 anos. É um soldado sem cabeça que nós não precisamos ter medo dele. É um general que não tem mais cabeça. A morte da morte já foi vencido na cruz. Jesus já destronou ele. Mas ele sobrevive na cabeça daqueles que o adoram. Satanás está sendo adorado nos púlpitos de igreja. Só o nome dele que sai. Muitos pregadores só falam nele, ao invés de falar de Jesus. Enfatizam a morte, não enfatizam a vida. Enfatizam Satanás e não enfatizam Jesus Cristo. Quantos erros, quantos cavalos de Troias, quantos presentes de grego dentro da igreja, a igreja se perdeu. Quando eu falo igreja, estou falando do sistema, sempre deixo isso claro. Eu tenho muito temor quando eu me refiro à igreja, porque a igreja de Jesus é santa, é pura, é limpa, está aí no meio dessa bagunça toda, vivinha da Silva. Está aí preparada para a volta de Jesus. Eu não sei quem são. Vou conhecer pelos frutos. E você também tem que ler a palavra para você conhecer. Não adianta sair falando mal dos outros aí. Você tem que saber quem é você, não quem é os outros. Tá, irmão Ezequiel? Você tem que saber em quem você crê, não é em quem o outro crê. O problema é pessoal, de cada um. Eu tenho que saber se eu estou entre as virgens loucas ou estou entre as virgens prudentes. Eu que tenho que saber se eu sou o joio ou sou o trigo. Só eu sei, ninguém sabe. A fé é individual e intransferível, não dá para embarcar na fé um do outro. É pessoal, relacionamento
entre ser humano e Deus é extremamente pessoal. Ninguém sabe o que está no meu coração. Ninguém sabe se eu tenho fé. Jesus deu uma referência, ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de Satanás, só fala em Satanás. Se o coração está cheio de Jesus, só fala em Jesus. Se o coração está cheio da palavra de Deus, só fala na palavra de Deus. Mas se o coração está cheio de religiosidade, só vai sair religiosidade. Se está cheio de futebol, só vai sair futebol. É aquilo que você ama que vai sair na sua boca. É aquilo que tem o primeiro lugar na sua vida. Tem gente que diz que é crente, mas o futebol ocupa o primeiro lugar na sua vida. A política ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ele é apaixonado não por Jesus, mas é apaixonado por política. É apaixonado pelo futebol. Então a sua boca vai mostrar quem você é, porque é aquilo que entra no seu coração que você ama. Então eu já fui cruzeirense, tá? Sou mineiro. Já fui cruzeirense doente lá no meu passado. Brigava pelo Cruzeiro. Apostava, perdia tudo pelo Cruzeiro. Se alguém começasse a me perturbar, um atleticano, eu chamava logo na aposta. Vamos apostar R$1.000 aqui. As pessoas ficavam com medo, não apostavam, pararam de me perturbar. Porque o Cruzeiro enchia o meu coração. E quando o Cruzeiro perdia, eu chorava. Irmãos, hoje eu não estou nem aí para Cruzeiro, se cai para segunda, para terceira, se acaba, não. A minha mente agora está cheia da palavra de Deus. Cruzeiro não foi Cruzeiro que morreu por mim na cruz, não foi Cruzeiro. Pelo contrário, é uma ilusão, vivendo de ilusão. Você não ganha nada para torcer por um time, mas você sabe todos os jogadores do time, e até o time reserva, mas você não sabe quem são os discípulos de Jesus, você não sabe o que está escrito na palavra de Deus, você tem conhecimento geral daquilo que você ama, você investe tempo e dinheiro naquilo que você ama. Estou nem aí para quem vai governar, irmãos. O meu governo é Deus. Ele é o meu rei, é o meu legislador, é o meu juízo. Eu estou preocupado se é Lula, se é Bolsonaro. Meu desejo é ter lá um homem que teme a Deus, mas não existe um perfeito. Vai ter falha, e às vezes vai me decepcionar. Jesus Cristo não, a palavra de Deus não. Então eu priorizo a palavra de Deus na minha vida. Eu aprendi isso aí, eu fui liberto de futebol. Fui liberto de política. Fui liberto de mim mesmo. Prioridade na minha vida hoje é cumprir a minha missão, é pregar o Evangelho. É isso que Jesus me pediu e me apaixonei por Ele, porque Ele é apaixonado por mim. Se eu não fosse apaixonado por mim, Ele não tinha vindo, deixado tudo e vir dar a sua vida por mim. Você já entendeu isso? Aí você fica aí chorando pelos cantos aí, se dizendo vítima da sociedade. Irmão, você pode ser vítima da sociedade, mas você é alvo de salvação de Jesus Cristo. Não existe um lugar reservado para nenhum de nós no inferno. Mas eu posso te garantir que existe um lugar reservado para você no céu. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, já preparei a sua. Ele não preparou um lugar para você no inferno. Imagina a favela que vai ser no inferno. Escuridão total. Prantos e ranger de dentes. Ninguém poderá ajudar um ao outro, porque não verá um ao outro. Cada um na sua solidão eternamente. Porque não aprenderam a viver em comunhão. Gostam de viver isolado. Não valorizaram a comunhão com Deus e com os irmãos. Não aprenderam a viver no céu em comunhão. E agora vão viver isolados no inferno. Porque na escuridão ninguém conhece ninguém. Na escuridão ninguém é escuridão. Por essa razão fala perdição eterna. Não tem mais esperança, não tem mais rumo, não tem mais nada. Ah, mas a alma vai ser destruída. É, irmão? É isso que a Bíblia ensina? Aí tem religiões aí que para aliviar um bocado diz que a gente como lenha vai ser queimado, só que a Bíblia não ensina isso. Pegam textos isolados e ensina isso. Jesus